E o Jornal do Estado começa falando sobre a alta carga tributária que incide no preço final da gasolina ao consumidor. A polêmica está ligada à alíquota do ICMS. Aqui em Sergipe, o imposto cobrado representa 29%, o que contribui para manter os preços elevados. Mas especialistas ouvidos hoje pela TV Atalaia alegam que o governo do estado pode reduzir o índice e, assim, contribuir para a redução do custo. Nos postos da capital sergipana, condutores reclamam dos preços dos combustíveis. O valor da gasolina, por exemplo, chega a aproximadamente R$ 5,00. Eu estou achando um absurdo. Esse preço que nós pagamos na bomba é um absurdo. Todo mundo está reclamando, e com razão, porque deveria ser muito menos. José Carlos é microempresário e conta que gasta aproximadamente R$ 2.700 por mês com gasolina. Ele considera favorável o projeto de lei complementar que o governo federal disse que pretende enviar para o Congresso, com o objetivo de fixar o valor do ICMS por litro de combustível em todos os estados do Brasil. Seria muito bem-vinda, para a redução dos impostos que incidem sobre o combustível. O que fosse reduzido, seja lá de 2%, 3%, 5%, seria muito bem-vindo para nós consumidores. Trabalhamos muito com transporte, ao final do mês seria um resultado significativo. Este economista explica que o ICMS dos combustíveis é um dos impostos mais importantes na composição da receita nos estados. E por isso é praticamente impossível a isenção do imposto, porque seria necessário que o estado criasse uma fonte de compensação. Por lei não se pode abrir mão de arrecadação. Pode ser que no médio e longo prazo você aumenta a venda. Aumentando as vendas, você consegue ter um aumento na arrecadação, mesmo diminuindo a alíquota do imposto. Só que isso é uma coisa que é muito difícil de se prever exatamente em que tempo vai acontecer, se realmente vai acontecer. E é por isso que é importante ter uma discussão muito mais séria sobre a reforma tributária. A simplificação é o ponto principal que está sendo discutido na reforma tributária, que já ajuda bastante. Em algum momento a gente vai ter que avançar na racionalidade desse tributo. A gente tem cada estado cobrando uma tarifa diferente de ICMS. Conversamos com esse advogado tributarista, que explica que o governo de Sergipe poderia estudar a possibilidade de reduzir o imposto em até 3%, pelo menos. O governo estadual pode ceder um pouco, o governo federal pode ceder mais um pouco, mas não isentar da cobrança do tributo, porque é um tributo regulatório, no setor de combustíveis. É possível reduzir a forma de cálculo do imposto, é possível rediscutir, tirar 1, 2, 3 pontos percentuais da alíquota de ICMS. Eu acho que isso é possível colocar na mesa para discussão. Ainda de acordo com o advogado tributarista, a redução dos preços de combustíveis depende não somente da redução dos tributos, como também de melhores critérios de precificação dos combustíveis nos postos. Tanto que o preço de combustível é reduzido nas distribuidoras e não é reduzido na bomba. Então, a questão perpassa, talvez, por uma política de precificação, uma fiscalização quanto à política de precificação no momento da venda do combustível no varejo. Acho que isso também tem que estar na mesa para que seja debatido. O secretário do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do estado de Sergipe, Maurício Cotrim, disse que a alíquota de ICMS que incide no estado de Sergipe está no ranking de uma das mais altas do país e que isso impacta negativamente no preço final destinado ao consumidor. O revendedor que compra da distribuidora, ele já está pagando antecipado esse imposto. No caso, o imposto estadual de 29% e o imposto federal de 15%. Ou seja, juntando os dois, os impostos hoje representam quase a metade do custo da gasolina na bomba, no preço da bomba. Se tem um incentivo de redução, naturalmente vai ter um incremento de venda. Então, se aumenta o consumo, melhora a economia, o dono do posto tem condições de fazer mais contratação. Por que não equiparar a alíquota do imposto federal, que é de 15%? Então, essas questões dependem muito de estudo. Acho que o governo precisa fazer o dever de casa, entender o seu custo da máquina pública para tentar enxugar e trazer esse benefício para o consumidor, para a população, para a sociedade em geral.
A isenção fiscal do imposto cobrado embutido nos preços dos combustíveis comprometeria a arrecadação de 20 bilhões de reais por ano de IPI, CID e COFINS, segundo o governador de Sergipe. Em nota, Belivaldo Chagas disse que tem interesse em viabilizar a diminuição dos preços dos combustíveis, mas o debate sobre o assunto deve ser feito nos fóruns institucionais adequados e com estudos técnicos apropriados. Olha, na realidade, esse problema na alíquota do ICMS sobre os combustíveis vem desde o governo Albano Franco. À época, a alíquota subiu de 18% para 25%. Alguns anos depois, coube a Jackson Barreto fazer mais uma maldade contra o povo. Ele aumentou novamente a alíquota, desta vez para 29%. Valor que Belivaldo faz questão de manter. Ou seja, é o povo que está pagando o preço deste absurdo.